Graça e paz aos amados queridos irmãos. Estamos iniciando mais um vídeo sobre a área apologética. No meu canal, o Verdadeiro Evangelho de Deus. Entre lá, se inscreva e vamos junto conhecer a palavra de Deus, conhecer o verdadeiro Evangelho de Deus. E o tema de hoje é: pode um cristão ser maçom? É um tema bem polêmico a respeito sobre a maçonaria. Isso é uma série que eu estou iniciando com várias sequências. Então vamos iniciar agora esse tema. Pode um cristão ser maçom? Roda aí a vinheta. Por trás dessa porta, vamos mostrar a verdade que a maçonaria e seus líderes não mostram. E você vai conhecer os juramentos que ele faz, vários juramentos sobre a maçonaria. E você é selado e não pode contar. Parabéns, você fez um pacto, um juramento, que você jura que não conhece e nem sabe, e não pode contar. Você foi enganado. Pode um cristão ser maçom? A série do canal Verdadeiro Evangelho de Deus. É um assunto bem polêmico, já que a maçonaria ela está infiltrada no meu evangelho. Muitos líderes são maçom. Mas se o pastor é maçom, então eu como cristão posso ser maçom, não tem problema nenhum. Será? Vamos tirar as dúvidas e as conclusões, tudo sobre a maçonaria. Vamos lá? Pode um cristão ser maçom? Primeiro, de modo nenhum. Um cristão, um verdadeiro cristão, não pode servir a dois senhores, ou não pode ser maçom, por vários motivos. Primeiro motivo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que há um só Deus e não há outro Deus. Em Isaías 45, 21, 22, vai dizer que desde aquele tempo anunciou, porventura não fiz eu o Senhor, pois não há outro Deus senão eu. Deus está dizendo, Deus justo e Salvador, não além de mim. Verso 21. Olhe para mim e sereis salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Em Isaías 46, 44, capítulo 44, versículo 6, vai dizer também: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há outro Deus. Em Êxodo 23 vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Isso quer dizer que nós cristãos devemos adorar somente a Deus, cultuar somente ao único Deus, como Jesus disse em Mateus 4,10, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, um cristão pode ser maçom de modo algum. Primeiro, devemos cultuar só o único Deus, como eu acabei de citar passagens bíblicas. E o segundo motivo, o Deus da maçonaria, ele é denominado Gadu, o grande arquiteto do universo, o supremo criador ou força cósmica da existência e perseverança. Para o maçom de origem muçulmana, se refere a Alá. Se é um maçom, ele é muçulmano, ele vai para o grande arquiteto do universo, para ele é Alá, Para outros de católicos, evangélicos, seria Jafé, De qualquer forma, significa
Deus, a maçonaria. Assim, as reuniões em loja pode se congregar irmãos de diversas formas, diversas crenças, né? Sem invadir ou questionar seu conteúdo. Atividades da maçonaria em relação ao grande arquiteto do universo, Gadu, letra G-A-D-U, né? Isso envolve o quê? Estudo filosófico e não proselitismo, assim diz eles, mas sim, eles são prosélitos. O que significa isso? Indivíduo que abraçou uma religião diferente da que tinha. Significa que você que tem outra religião, você pode abraçar a maçonaria, uma religião diferente da que você tinha. Resumindo, a maçonaria ela é politeísmo. O que significa isso, irmão Alex? Adoração a muitos deuses. Como eu provo isso? Vamos lá. Um maçônico escreveu, o Crowley, ele declara no seu livro, publicado em 1984, né? Ele vai dizer: Deus, grande arquiteto do universo, o grande artifício, grande mestre, grande loja celestial, Jeová, Alá, Budá, Brahma, Vishnu, Shiva ou grande geométrica. Ou então, resumindo, quando a maçonaria diz o grande arquiteto do universo, nós sabemos que o grande arquiteto do universo, que criou todas as coisas, é Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Só que a maçonaria, ela diz, quando ela cita o grande arquiteto do universo, ela está citando a mesma declaração desse camarada aqui do Crowley. Deus e várias religiões. Né? Ela não cita só o único Deus. O grande arquiteto do universo para a maçonaria é Deus da várias religiões. Porque a maçonaria ela é politeísmo, uma crença em vários deuses. Você pode ter qualquer religião e entrar na maçonaria. Esse livro que o Crowley escreveu é Introdução to Freemasonry, né? Introdução à maçonaria, o nome do livro. Se logo a maçonaria ela é politeísmo, eles adoram vários deuses, certo? Correto? Logo também tem espaço para adorar quem? Lúcifer, com a sua doutrina luciferiana. Irmão, é um absurdo. Você está muito mal informado, irmão. É um absurdo a maçonaria cultuar Lucifer, o diabo. Vá se retratar. Eu sou maçom e não conheço essa história. É tudo mentira. Então, vamos ver se é minha mentira. Talvez você esteja duvidando ou não. Vamos ver. Olha o que disse, sobre Lucifer. Albert Parker, maçom, grau 33, conhecido pelos maçons como o pai da maçonaria, indicado várias biografias dele a maçons reconhecidos. A obra que Parker fez, ele escreveu uma vasta bibliografia, são mais de 30 livros sobre a maçonaria, esoterismo, filosofia, assuntos militares e poesia. Uma das obras mais conhecidas de Albert Parker, que é o pai da maçonaria, é o livro Moral e Dó. Então, Parker escrevendo sobre Satanás, Parker, preste atenção, e a maçonaria, ela cultua a Lucifer. E muitos sabem, ou omitem, ou muitos não sabem, mas vão ficar sabendo. A maçonaria ela cultua a Lucifer. Como Parker, pai da maçonaria, esse aí que você está vendo, ele ensina que ele não é uma pessoa, Satanás, Lucifer, mas é uma força criada para o bem, mas pode servir para o mal. É instrumento da liberdade ou do livre-arbítrio,
Assim diz Albert Park, o pai da maçonaria, que muitos maçons seguem, o admirem, e né? Este representa esta força, ele continua dizendo, em governo, e governa a geração física. Isto é o sexo, sob forma mitológica e chifruda do Deus Pan. Esse Deus Pan é esse aí que você está vendo aí, né? Que tem corpo humano, chifre e pernas e olheiras de bode, né? De onde continua, de onde provém o bode Sabá. Você vai ver também a figura dele aí, Baphomet, né? Que continua, festa das bruxas, festa de bruxas, irmão da antiga serpente e portador da luz, ou fósfora, do qual os poetas fizeram um falso Lucifer da lenda. Bach está dizendo que os falsos profetas, né, fizeram um falso Lucifer. Então, quando nós cristãos dizemos que Lucifer é filho das trevas, filho da luz, nós estamos botando ele como uma falsa lenda. Ele não é tudo isso. É assim que Bach está ensinando no seu livro citado, Bach, página 102, né? Então, continuando, Bach também ele é citado como fornecedor, fornecendo as seguintes instruções. Bach é citado como fornecendo as seguintes instruções no concílio de maçom no nível muito elevado. Ele vai dizer, olha o que Bach diz, presta atenção, se a maçonaria cultua a Lucifer ou não. Vamos lá. A religião maçônica deve ser por todos nós, Bach dizendo, iniciado num alto grau, mantido na pureza da doutrina luciferiana de Lucifer. Tá dizimado? Tá? Mas não para por aí. Não fosse Deus, será, se Lucifer não for, ele agora faz uma comparação, ele diz que Lucifer, Bach revela que Lucifer é Deus. Se Lucifer não fosse Deus, será que Adonai, cujas ações promovem suas crueldades, perdida e ódio pelos homens, barbarismo e repusa pela ciência, e seus sacerdotes o caluniaria? Sim, Bach diz, Lucifer é Deus. Olha o que Bach, o pai da maçonaria, diz. Infelizmente, Adonai é um Deus. Agora ele quer dizer que infelizmente Adonai é um Deus. Ele está dizendo que tem dois deuses. Lucifer é um Deus e Deus, que criou o céu e a terra, também é um Deus, que é Adonai, que Bach chama. Agora olha a expressão que Bach diz. Infelizmente Adonai é um Deus. Ele continua. Pois a lei eterna é que não há luz se não houver sombra. Não há beleza sem a feitura. Não branco sem preto. Pois o absoluto só pode existir com dois deuses, Satanás e Lucifer. Bach diz que é dois deuses. As trevas são necessárias como moldura para luz, assim como pedestral é necessário para o que é imponente. Bach continua falando. Desta forma, a doutrina satanismo é uma heresia. Você conhece o fundador do satanismo? Ailton Enzano Lar, fundador do satanismo. Bach diz: o satanismo é uma heresia, a religião filosófica. Ele está dizendo que o satanismo é uma heresia, a religião filosófica, que é o que? A maçonaria diz que ela é uma instituição filosófica, filantrópica, educativa e progressiva. A maçonaria também é uma filosofia. Agora presta atenção que Bach diz, ele continua a dizer, Albert Park diz, a religião filosófica pura e verdadeira é a crença em Lucifer. Você não sabia disso? Estude Park, os pais da maçonaria. Estude Albert Park, leia esses livros dele, o grande Park, Gal 33, Maçom 33. Ele continua, equivalente de Adonai,
que Adonai é um termo que os hebreus, a origem que os hebreus significa meu Senhor, que os hebreus falavam. Esse era o nome de Deus usado no Antigo Testamento, Adonai, em vez do nome divino Jafé, Yahvé. Uma vez que, por respeito, não se deveria pronunciar. Assim, sempre que o tetragrama surgia em um texto bíblico, era lido como Adonai. O Parque diz que é dois deuses, Satanás e Adonai. Só que, infelizmente, Adonai é Deus. É o Deus que o cristão maçom serve. Não sei nem se serve, é esse Deus. Pode servir ao Deus, o D minúsculo, Satanás, que a maçonaria serve. Continuando, Parque continua. Mas Lucifer, olha o que Parque diz, continua Parque escrevendo. Mas Lucifer, Deus da luz e Deus do bem. Ele diz, Lucifer, Deus da luz e Deus do bem, está batalhando pela humanidade contra Adonai, o Deus das trevas e do mal. Ele agora inverte. A maçonaria invertiu. O grande arquiteto do universo, o Deus que ele diz, é Lucifer, que agora está batalhando contra Deus Adonai, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Continuando. Onde é que você vai ver essas escritas de Parque? Livro ACD de Maçonaria Universo Paris. Vai estar aí na descrição do livro para você olhar. Paris, publicado em 1889 na página 555. O que é que você acha? Olha só aqui. Você que se diz cristão, mas é maçom, serve também a Lucifer. Olha a blasfêmia que Albert Park diz. Que Adonai, que é pronunciado o nome de Deus no Antigo Testamento, pelos hebreus, é chamado por Park de Deus da treva. O grande arquiteto do universo dos maçons é Lúcifer. Não se engane. Quando a maçonaria, quando você vê algum maçom pronunciar o grande arquiteto do universo, ele não está falando de Deus Adonai, ele está falando de Lucifer. Então, o Parque diz Deus das trevas, né? Lucifer, Deus do Antigo Testamento, Adonai, Parque chama de Deus das trevas. E que Lucifer, isso quer dizer que ele é o verdadeiro Deus da luz e Deus do bem, que está batalhando pela humanidade contra Adonai, o Deus das trevas, o Deus do mal, que ele se refere ao Deus bíblico, e que Lucifer é o Deus verdadeiro dos maçons. Isso quer dizer que ele diz que são dois deuses, Deus bíblico, que é o Deus da treva, que é o Parque inverteu, e Lucifer, que é o Deus verdadeiro, Deus de todos os maçons e de você também, que é maçom. Não acabou. Não acabou ainda não. Presta atenção. Aqui o nome de Deus, que para muitos maçons é o Deus da Bíblia. Mas segundo nós, acabamos de ler esses escritos livros publicado de Albert Park, em citações, que ele chama Lucifer de Deus verdadeiro, e o que o Deus bíblico Adonai é o que é o Deus das trevas. Então, olha o que você, não acabou não. Esse livro Williams ex-maçom, grau 32, ele vem revelando o nome de Deus da maçonaria, que diz a maçonaria que é o Deus bíblico, que a maçonaria diz que é o Deus bíblico. Ele vem revelando o nome de Deus da maçonaria,
Que nós sabemos que o nome Deus verdadeiro da maçonaria é uma mentira, né? Porque o que é o dogma da maçonaria? Mentir. Se servem a Lucifer, que é o pai da mentira, como diz a palavra de Deus em João 8,44: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quer satisfazer-lhe o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque ele não há verdade. Quando lhe prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Então, o livro da maçonaria Do Outro Lado da Luz, de William, é um livro bom. Eu indico a você. Ele é um ex-maçom, grau 32. Ele vem revelando muitos segredos da maçonaria e sobre o nome de Deus revelado da maçonaria, principalmente a ele, foi revelado na página 51 ao 52. Esse livro foi publicado em edição em inglês em 1991 e editado em português, né, em 1995. Ele fala na página 54, tá aí na tela aí para você ver. O nome, que a questão é Jabulon, né, o sumo sacerdote do arco real, e que esse é o logo divino do verbo mencionado João 1,51. Esse nome estranho, ele vai continuar. Não vou ler todos aqui, vou ler só mencionar, né, ele vai continuar na página 55, já a primeira sílaba representada do nome, BLU, a segunda sílaba representada do nome Baal, ou Bel, é o nome do Deus de Jezabel e Acá, provavelmente o casal mais iníquo da Bíblia, e ON, a segunda sílaba representada do nome Baal, ou é o nome de Deus representa o nome de Deus Sol egípcio, Deus Sol do Egito, na cidade sagrada, né? E aí vai, na página 56 ele lembra do tal rito, né? Ele lembra-se que o ritual assim indica que Jabulon, ou como verbo João 1, até mesmo a leitura, que ele fala ele traz um alerta equívoco, que os maçons dizem que é João 1 a 14, que se refere a Jesus, mas não é. E essa declaração é bastante na página 57, ele continua nesse livro, Maçonaria do Outro Lado da Luz. Essa declaração é bastante provocadora, infelizmente. Tão é difícil encontrar o apoio para essa palavra. Vou começar também brevemente outras variedades estranhas na maçonaria, o rito escocês, no antigo conceito, no grau. O pro vai continuando, continua. Excelente livro, onde a maçonaria revela o nome de Deus, Jabulon. Lembra que o Parque disse que o Deus Adonai é o Deus das trevas e que Lucifer é o Deus da luz, que está batalhando contra Adonai, esse Deus Jabulon, né? Então, tire suas próprias conclusões. Um livro muito bom, né? Tire suas próprias conclusões. Sobre essa seita, maçonaria, mediante tais muitas declarações de líderes maçônicos. Albert Park não está só ao rufar os tambores para Lucifer, ao apoiar a doutrina luciferiana. Ele não está só nessa. Também o erudito maçônico Marlin, grau 33, declarou no seu livro, o livro The Lost Half of Freemason. Olha o que ele diz nesse livro. Quando o maçom descobre que a chave para Valentão do pedaço é a apropriação do dínamo da força vital, ele aprendeu o mistério de sua arte. As energias ferventes de Lucifer estão em suas mãos, e antes que ele possa caminhar avante e para o alto, deve provar sua habilidade e aplicar de modo apropriado essa energia. Então, foi amplamente demonstrado a partir de fontes e autoridades de seus livros maçônicos, de Albert Park, Cowie, Marlin, e por aí vai outros que eu não citei aqui, que a maçonaria
ela cultua Lucifer, ela é politeísmo, adoração a muitos deuses, e não adora o Deus da Bíblia, como o próprio Albert Parks chama de Deus das trevas, né? E o Deus da Bíblia, como o próprio Parks chama, Deus das trevas, e que Lucifer, Deus da luz e Deus do bem, está batalhando pela humanidade contra Adonai, né? E o Deus das trevas, que o mal, o Deus das trevas, que é o Deus das trevas, que ele se refere a Deus, ao Deus bíblico, o Deus das Escrituras, e o Deus verdadeiro, o grande arquiteto do universo para a maçonaria, Jabulon Lucifer, né? O grande arquiteto do universo maçom, sempre é Satanás que está por trás das máscaras desses outros nomes. Então, você está vendo porque um cristão não pode ser maçom, e que Deus, o Deus dos cristãos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que fez o céu e a terra, enviou seu filho, desceu do trono, enviou seu filho, pisou na cabeça da serpente, que é Satanás, não recebe a sua glória, não recebe glória de ninguém, e não é o mesmo Deus maçônico, não é o mesmo Jabulon, e nem é o mesmo Lucifer, o Deus da luz, como Albert Parks fala, e não divide a sua glória com ninguém, não é politeísmo, é o único Deus verdadeiro, ele não divide sua glória a ninguém, como diz Isaías 42:8, eu sou Jeová, esse é o meu nome, e a minha própria glória não darei a outro, e nem o meu louvor a imagens entalhadas. Isaías 48:11 vai dizer, e a minha própria glória não darei a outro. Você está vendo como eles nos enganam? Bem, tome cuidado. A maçonaria não serve a Deus, o Deus bíblico. E tem muitos líderes de nome servindo a dois senhores. De igrejas, pastores com nome, pastores sendo acusados de ser maçom. A maçonaria lançou uma lista com o nome de pastores. E é o dogma dos maçons mentir, né? Então muitos pastores e líderes servem a dois senhores, como disse Jesus em Mateus 6:4, ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de aborrecer e de um de amar o outro, ou se dedicar a um ou desprezará ao outro. Então você que é um cristão e maçom, arrependa-se, peça perdão e volte para Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Volte verdadeiramente para Ele. Ainda há perdão para você. Você que está conhecendo a verdadeira história da maçonaria. Você que foi enganado. Você que é maçom, não pergunte. Você sabe da sua história, da história da maçonaria? Oculta a maçonaria? Claro que não. Porque o seu grau é muito baixo. Você ainda deve ser um grau, um aprendiz, um grau 10, um 12, um 13, é muito baixo para saber. E também eles não te contam, ou você sabe ou tem medo de sair da sua loja maçônica. Arrependa-se. Arrependa-se e volte-se para Deus, o único que pode dar a vida eterna. Não por obras, como ensina a maçonaria, mas sim com a sua graça mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios 2:9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. E você que é maçom, uma pergunta: você sabia de toda essa história da maçonaria? Não? Então dá tempo ainda. Você voltasse para Deus, né? Você que é maçom. E você que não é maçom, pense duas vezes de ser maçom. Tire suas próprias conclusões pelas publicações e ritos ocultos que não glorificam a Deus, Pai, em Cristo Jesus, e que eles estão enganando a muitos com essa conversa, com a seguinte frase:
para enganar, se for possível, até o povo de Deus. Olha a frase de um maçom. A igreja pode até lhe proibir de fazer parte da maçonaria, mas jamais a maçonaria lhe proibirá de fazer parte de uma igreja. Aí botou embaixo, pense nisso. Olha isso. O autor provavelmente deve ser, tá aqui, Léo Gama, o autor dessa frase. Olha o engano da maçonaria. Eis aí porque um cristão não pode ser maçom. Respondido. Então, graça e paz, meus amados irmãos. Entre, se inscreva. Vou dar continuidade. Próximo vídeo, continuando a série, pode um cristão ser maçom? O próximo tema é: quem é Jesus Cristo na maçonaria? Então, graça e paz. Livros e referências sobre estudo da maçonaria, eu usei o livro, como já citei, Maçonaria do Outro Lado da Luz, de Williams, né? E também esse livro aqui, Maçonaria e Fé Cristã. Que Deus venha nos abençoar. Você venha abençoar. Você venha avisar o seu amigo que está pensando em conhecer, que é abençoar. Você venha, você que é cristão,